Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho falar sobre o tema número 10 da nossa apostila de redação do curso de redação Suzana Luz. Nós vamos falar essa semana sobre a influência, os impactos da tecnologia frente à democracia no Brasil. E eu vou convidá-los a lermos os textos de apoio para nós termos uma noção do que vamos falar. Primeiro que eu não imagino, como Machado de Assis, lá do seu túmulo, pode estar se sentindo relacionado a um tema de fake news. Mas olha só o texto, olha só o que ele escreveu. É o primeiro texto de apoio aí da apostila, tá? Lá em Simão. Grande coisa é haver recebido uma partícula de sabedoria, o dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir, né? É exatamente esse o trabalho que nós temos aí frente a fake news e essa era da pós-verdade, né? Podemos pegar algo que está escrito, considerarmos como verdade absoluta, absorvermos e passarmos. Sempre temos a obrigação, e é sobre isso que nós vamos falar agora, de fazer um filtro. Isso que é o senso crítico sobre o qual nós falamos, né? Filtrar a informação significa que você vai fazer o quê? Vai pesquisar se realmente há verdade, quais interesses existem em divulgar uma notícia. Eu sempre falei isso para os meus alunos. Quando a gente se senta na frente de uma televisão ou lê uma notícia na internet, nós temos sempre que nos perguntar o que querem que eu pense e não pensar isso é a verdade, né? Então, Nietzsche também falou, tem uma frase muito interessante dele que é: não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Com essas duas frases aí, de Machado de Assis e de Nietzsche, nós já podemos direcionar para a temática da democracia. Vamos lembrar que democracia é o governo do povo, é aquele governo que é marcado pela opinião popular. Agora, o que fazer com a opinião popular quando ela é forjada, ela é formada sobre fake news? Tem algum problema nisso, E é sobre isso que vamos falar. O outro texto de apoio diz o seguinte, assim, o cyberespaço se mostra como um meio para que se possa proporcionar a democratização da educação. Diante desse cenário, o que se pretende discutir com este artigo é justamente essa possibilidade de democratização por meio do ensino à distância, tendo como alicerce o pensamento de Dewey em sua obra-prima denominada Democracia e Educação. Então, nós temos aí um texto de apoio que está nos levando a pensar no seguinte: como que as tecnologias nos auxiliaram na difusão da educação formal? Ora, é muito simples. Hoje nós temos faculdades que são feitas via online, ou seja, a pessoa não precisa sair da casa dela, ela que mora no interior, ela que mora numa região que às vezes não tem uma faculdade, ela consegue se formar, obter um diploma de curso superior. Não são todos os cursos, claro, Tem alguns que requerem que a pessoa, uma vez ao mês, se desloque a um centro em que haja um laboratório, para ela ter as suas aulas. Mas, enfim, com o computador, com a internet, com o sinal de internet para algumas regiões, elas passaram a ter acesso à educação. Isso é muito bom, porque algumas pessoas se formaram em faculdades que jamais imaginariam poder ter um diploma. Entretanto, nós temos que sempre fazer uma crítica, e olhar para o seguinte: qual o nível de formação que foi dado a essas pessoas? Porque também para a sociedade não nos interessa tanto ter um monte de gente formada, mas formada com uma eficiência tal que ela possa realmente dar um retorno bom para a sociedade, Então, os cuidados de um ensino online, um ensino à distância, devem ser redobrados, e é isso que vocês devem tratar caso forem abordar essa questão dentro do texto de vocês. Mas, enfim, a difusão da educação realmente teve um salto muito grande aqui no Brasil por conta dessa tecnologia. Então, houve sim democratização do ensino por conta dessa tecnologia, certo? Mas temos que fazer as ressalvas para dobrar a qualidade disso, Outro texto de apoio aí do Placebo
significa o seguinte: nós temos ali um candidato que ele está rindo, né, da informação de que a internet pode tirar alguém do poder. Se eu fosse ele, eu não riria, porque sim, hoje os meios tecnológicos têm essa função, alcançaram essa função, né? É melhor falar isso, alcançaram essa função e conseguem mover sim a opinião pública. Muitas vezes nós achamos que quem vai mover a opinião pública é mais um meio de comunicação, mas especialistas apontam que aqui no Brasil não é um meio de comunicação, mas as postagens feitas via WhatsApp, né, que acabam se propagando mais profundamente na população. Então eu tenho aquele perfil da pessoa que não acorda cedo e abre um jornal. Ela acorda cedo, ela vai olhar as postagens em seus grupos de WhatsApp. E se tem alguma ali que ela acha que contém verdade, ao invés de pesquisar, ela logo difunde isso para outros grupos e assim por diante. Então, de repente, nós temos uma rede enorme, né, de fake news e impossível de conter. Eu já recebi pós-mensagens, né, dizendo assim: ó, gente, isso que eu coloquei aí, eu fui verificar, é fake news, tá? Ou é vírus. Né? Então, depois que a pessoa passa por uma situação como essa, ela tem que ter mais cuidado, né? Tem que ter a malícia da coisa, mas não. Tem gente que recebe fake news ou vírus e continua, né? Parece que a pessoa tá ali para sofrer, né? Nos textos de apoio, nós também temos a urna eletrônica, que eu não quero fazer um vídeo apaixonado, eu sou bem contra. A pergunta que eu sempre fiz foi a seguinte: qual é a pressa que nós temos em saber quem é que foi eleito? Será que nós somos a única nação no mundo que tem preguiça de contar votos? Nossa, eu era voluntária em época de eleição para contar votos, gente. Trabalhava como voluntária, acho super interessante, né? Não confio na urna eletrônica, há muito tempo falo isso. E fico me questionando por que todo o restante do mundo as pessoas vão lá e contam o voto, né? Por que nós não podemos fazer o mesmo? Qual é o nosso problema? Acho ela pouco democrática porque eu não sei no que eu realmente estou digitando. Gostaria que houvesse a impressão, sim, do voto para eu constatar, sim, foi nesse candidato que eu votei e já ponho ali na urna como era antigamente. Antigamente fazia um X e colocava na urna. Então, hoje em dia, nós teríamos ali a rapidez, que eu não sei por que tanta rapidez, tanta necessidade de saber quem ganhou uma eleição. E se houvesse dúvidas, nós poderíamos ainda fisicamente fazer uma recontagem. Qual é o problema disso? Né? Então, é exatamente essa indisposição do poder público de fazer uma recontagem que me perturba mais ainda, sabe? Que me deixa mais desconfiada. Então, para mim, e não estou colhendo adeptos, não estou necessitando que as pessoas concordem, podem discordar de mim, fiquem à vontade. Eu acho que a urna eletrônica ela é um desserviço para a democracia, porque eu não tenho como checar a verdade que está por trás dela, certo? Então, essa é a minha razão. Outro texto que nós temos aí, ele fala que, segundo os autores do texto, né, é preciso discutir o que deu errado com a internet e repensar o contrato social da informação. Interessante, vocês não podem copiar o texto, mas vocês podem usar essa questão do contrato social, né? Esse contrato social da informação, ele prevê que tudo aquilo que vai ser divulgado tem um fundo de verdade de comprovação, né? Sempre que não há esse fundo de verdade e essa comprovação, eu estou frente a uma fake news, né? Então, eles questionam sobre isso. Como é que nós chegamos ao ponto de, às vezes, linchar um inocente? Foi uma referência àquela dona de casa, mãe de família, que foi levianamente acusada de praticar rituais de bruxaria, de magia negra com crianças e foi espancada por uma comunidade, por uma população, né? Então, a que ponto nós chegamos? Então, se das pessoas não fazerem uma checagem ou de não entregarem essa pessoa às autoridades competentes para que houvesse essa investigação e partir ali para a prática de justiça com as próprias mãos, né? Outro recurso argumentativo que vocês podem usar aí.
Porque mencionar a justiça com as próprias mãos é mencionar um fenômeno que, infelizmente, acomete a nossa sociedade. E está totalmente ligada a essas notícias que não são checadas, né? Aí tem um texto muito interessante, que é o nosso texto final, que fala assim, ó, quem não tem acesso à internet também se beneficia. E vem uma entrevista em que faz a pergunta assim para o entrevistado: como é possível considerar a internet como uma ferramenta importante da democracia, quando pesquisas mostram que metade dos brasileiros não se conectam com frequência à internet? Então, ele responde que, primeiro, a expectativa é mais de futuro. E segundo, também, ele fala o seguinte: aquela metade da população que se interessa e que está conectada à internet, ela acaba propagando, muitas vezes, notícias falsas sobre candidatos, sobre decisões políticas, né? Sobre questões que envolvem a população. Então, mesmo que a pessoa não tenha acesso, ela acaba sendo envolvida numa rede de mentiras que acaba afetando os processos democráticos. Tá bem? Bom, então, esse é o tema que está dado, esses são os textos de apoio. Eu quero falar para vocês o seguinte, tá? As fake news se tornam uma arma política quando elas são manipuladas para esse fim, tá? Eu gostaria que vocês assistissem a um documentário da Globo News chamado Fake News, baseado em fatos reais, em que vai se falar a respeito disso, mas não vamos deixar de fazer nossas críticas à própria Globo News, né? Que de vez em quando coloca umas notícias assim que você olha e fala, meu Deus, bem, não foi bem assim, né? Eu estava lá e não foi bem assim. O filme Jogo da Imitação também ele vai fazer uma reflexão sobre essas questões, como são difundidas, como as ideias acabam sendo difundidas. O filme também é a rede social, em que vai se contar a história do Facebook, então vocês vão perceber o jogo de interesses ali por trás. Podem mencionar, inclusive, esses 3 elementos, ou documentário ou filme. Tem um livro infantil que vocês podem mencionar, que é muito interessante, ele se chama Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Ele é da editora Panda Books e ele vai ensinar, o enredo dele vai mostrar para crianças como elas devem se proteger de notícias falsas veiculadas via internet, tá bom? Também eu gostaria que vocês vissem uma citação de uma fala de Aristóteles que vocês podem usar como citação, que é: a dúvida é o princípio da sabedoria. Então vocês podem partir logo no começo da redação de vocês com essa citação aí de Aristóteles, que ela é bastante interessante. Bom, o que vocês mais sofrem é na hora de fazer as propostas interventivas, né? Então eu coloquei aqui, eu vou elencar 5 propostas interventivas para vocês, lembrando que para eu sugerir alguma coisa, eu tenho que ter trabalhado a problematização dela antes, né? Então não adianta vocês fazerem assim, tipo um foguete que cai na sua redação, tem que ter relação com o desenvolvimento. Então você já pode problematizar, levantar a bola para você mesmo fazer a cortada, né? Então, os especialistas apontam uma saída para o fake news. É uma expressão ainda que não tem correspondente na língua portuguesa, que se chama fact-checking. Então eu vou checar os fatos. É uma prática que deve ser difundida pelo Ministério de Educação ou pelo Ministério da Justiça, porque é o judiciário que é órgão competente para julgar as ações de fake news. Muito embora, e aí, na verdade, vem uma segunda proposta interventiva, é a proposta da corregulação. Os especialistas da área apontam que o judiciário não seria o melhor caminho. Claro que se você não lembrar da palavra corregulação, é uma palavra só, aí você pode colocar como agente o poder judiciário. Mas os especialistas apontam que não é o melhor caminho. Por quê? Porque a justiça é lenta. Então, até que vai se julgar um fake news, ele já está assim, dissipado pela sociedade. Então, o que eles chamam de corregulação? Seria assim, eu como usuário,
eu mesma vou desconfiar de uma determinada notícia e vou ter que fazer esse fact-checking, tá? Checar os fatos. Como eu faço isso? Cruzando a mesma informação em vários canais. Então, de repente, aqui na realidade brasileira, eu vou olhar a Globo News, eu vou olhar a Rede Globo, eu vou olhar a Band News, eu vou para a Folha de São Paulo, vou para a Veja. E se todo mundo falar a mesma coisa, é verdade. Se houver divergência, eu tenho que desconfiar da notícia e não vou passar para frente, tá bem? Então, o número 1 seria o fact-checking. Número 2, a corregulação. Número 3, que eu sempre faço isso. Eu não acesso, eu não difundo, não divulgo notícia de jornais que não têm um editorial. O que o editorial vai apresentar? O CPF do editor, o CPF do dono do jornal, o CNPJ daquele jornal, porque eu vou verificar a seriedade daquele meio de comunicação, certo? Essa é uma terceira proposta interventiva para vocês. O quarto seria buscar o judiciário, que não é aconselhado pelos especialistas. Eu acho que deve sim, eu acho que tem que buscar uma delegacia. Se o seu nome é mencionado irregularmente, tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que entrar com uma ação na justiça, porque isso também vai ajudar a frear um pouco o fake news, né? E nós estamos vendo aí o lançamento de um código de boas práticas. Vocês têm que colocar isso em letra maiúscula, código, boas práticas, né? O D não, com letra minúscula, que vai ser lançado na Europa e ele também vai ensinar a fugir de notícias falsas. Porque isso afeta, sim, o sistema democrático, sobretudo quando se trata de divulgar notícias sobre política, economia, sobre a situação que se encontram os estados, sobre valores que ganham magistrados, sobre valores que ganham as pessoas que compõem o nosso executivo e legislativo, tá bem? Então eu quero desejar uma boa sorte para vocês, um bom texto, vamos caprichar nesse final de curso de redação, tá bom? Faça e elabore uma tese bem legal sobre como, né, que essas tecnologias, ou seja, computador, celular, urna eletrônica, como que isso afeta a nossa democracia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, coloque um like de vocês e até o próximo.